Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, como sempre destacando informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta terça-feira, hoje 30 de março, você confere: carteiras de identidade voltam a ser emitidas em Bento. Serviço estava suspenso desde o final de fevereiro devido à pandemia. Governo busca ampliar vacinação diária contra a Covid-19. A Mesni pede maior flexibilização ao governo gaúcho quanto às regras para conter a pandemia. Homem é preso no bairro Licor Sul por ameaçar a vida da própria mãe. Esportivo perde jogo de 6 pontos contra o Novo Hamburgo e afunda no gauchão. E a gente fecha essa edição trazendo uma boa notícia a todos. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. O posto de identificação do Instituto Geral de Perícias, o IGP, aqui de Bento Gonçalves, retomou os serviços de forma presencial na cidade. Desta forma, as pessoas que precisam encaminhar a carteira de identidade ou retirar o documento já podem se dirigir ao local. Fechado desde 22 de fevereiro, o posto volta a atender somente aos casos mais urgentes, em que a apresentação do documento seja essencial, como para admissão em um novo emprego, a retirada de remédios, para cirurgias ou viagens emergenciais, financiamento imobiliário e quando o cidadão teve todos os documentos roubados. Todos os serviços deverão ser agendados durante a semana, no horário das 8 da manhã às 2 da tarde, pelo WhatsApp 9677-3389 ou pelo e-mail pi-bento@igp.rs.gov.br. Os documentos poderão ser retirados de terça a quinta-feira, das 9 ao meio-dia. O posto do IGP em Bento Gonçalves fica localizado na esquina das ruas Marechal Floriano e Félix da Cunha, no centro da cidade. A reitoria do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio voltou atrás e decidiu recolher todas as 1.000 cruzes que foram colocadas em frente à sua esplanada em Farroupilha, com o intuito de homenagear os mortos pela Covid-19 no país. Os objetos integravam a ação Vida que Cuida da Vida, que previa a realização de uma missa e a reza do terço entre a segunda-feira e também nesta terça-feira. Antes mesmo da primeira celebração, diversas pessoas se manifestaram contrárias ao ato, afirmando que a igreja deveria celebrar a vida e não relembrar a morte, ainda mais nesse momento que já é de dor para muitas famílias que perderam entes queridos para a Covid-19. Na segunda-feira, após a missa em homenagem a todos os profissionais de saúde que estão na luta contra o coronavírus e as vítimas da infecção, o padre Gilney Fronza, que é o reitor do santuário, anunciou que as 1.000 cruzes recolhidas ficarão guardadas e devem ser utilizadas em outro momento. As celebrações, no entanto, seriam realizadas normalmente nesta terça-feira. A intenção da Igreja Católica era homenagear as vítimas e pedir pela saúde da população, além de lembrar aquelas outras pessoas que faleceram por diversos motivos. Mais uma vez, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNI, está buscando a flexibilização das regras previstas pelo governo do estado no mapa de distanciamento controlado. Na segunda-feira, a entidade que representa os municípios da região da Serra protocolou um pedido que visa amenizar as restrições que afetam as atividades do comércio e também da área de serviços. Olá, amigos do Jornal TV Com. Estou aqui como presidente da MESNI, cumprimentando a cada um de vocês e também comentando que na última semana, através do comitê técnico da nossa entidade, da nossa associação, acabamos fazendo um estudo para que pudéssemos sugerir ao governador do estado para que pudesse flexibilizar a questão dos horários de restaurante, bares e similares, aonde poderíamos
fazer com que das 18 horas pudéssemos levar até as 20 horas e a permanência das pessoas até as 22. Com isso entendemos ainda que estaremos aumentando o horário e diminuindo o número de aglomerações. E também esse estudo ele é baseado também na queda dos indicadores das hospitalizações, na queda de 17% nas internações de leitos clínicos, queda de 7% da UTI Covid em relação ao período anterior. E todas essas nossas análises, elas fazem com que a gente tenha a sensibilidade de poder ajudar nosso comércio, trabalho laboral, de levando dignidade para as famílias. Nós entendemos fielmente que temos que focar a saúde, com todos os protocolos, com todos os cuidados. A questão da máscara é fundamental, do álcool gel, lavar as mãos sempre que possível, a higienização dos estabelecimentos. Nós, nesse um ano de pandemia, já aprendemos como fazer, tanto os cidadãos como os empresários, comerciantes. Então este é um momento que a gente tem que ter o equilíbrio, porque caso contrário, nós estamos tendo, na maioria dos municípios, um orçamento menor do que no ano anterior, mas agora com diminuição de arrecadação ainda maior por conta das empresas estarem fechadas e não faturando. Isso vai acabar gerando uma situação em que não teremos tributos para colocar aonde? Na saúde. Então nós não podemos também prejudicar a saúde numa questão de planejamento, porque logo em seguida teremos menos recursos para a saúde também. Então temos que ter o equilíbrio entre saúde e economia. Então aguardamos ansiosamente que o governador possa ter essa sensibilidade, essa pequena flexibilização que irá ajudar tanto a saúde quanto a economia. Que Deus abençoe grandiosamente a nossa Serra Gaúcha. De acordo com a Mesni, o Comitê Técnico da Associação apresentou no pedido dados importantes da região, entre os quais o fato de que os grupos acima de 70 anos, que representam 30% das hospitalizações, já foram vacinados. A entidade lembra que o atual cenário permitiria o direito à cogestão local com flexibilização à abertura de restaurantes, possibilitando a entrada até às 8 da noite e a saída até às 10 da noite, bem como a liberação dos cursos profissionalizantes. Todos esses estabelecimentos, conforme a associação, já se adequaram às regras, apresentam turmas reduzidas e, por serem técnicos, não conseguem se adequar à prática online. A Mesni também pede que seja autorizada a permanência de clientes nas áreas interna e externa dos restaurantes, bares, lanchonetes e sorveterias até às 10 da noite, inclusive aos sábados e domingos, durante o período integral. O governo do estado ainda não se manifestou sobre a aprovação ou não dos protocolos apresentados pela associação. Bento Gonçalves está selecionado entre os municípios que receberão câmaras frias para reforço no acondicionamento de imunizantes contra a gripe, contra a Covid-19 e demais doenças virais e bacterianas. As salas de vacina serão entregues a 19 municípios do estado com população acima de 100 mil habitantes. Além do equipamento, a capital do vinho vai receber a doação de um computador. A habilitação para o recebimento dos recursos foi publicada em resolução da Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, na última segunda-feira. O objetivo é beneficiar a maior população possível e incrementar a qualidade do armazenamento das centrais municipais que necessitam de adequação, bem como evitar perdas de vacinas e promover a vacinação segura. O repasse do recurso financeiro do Ministério da Saúde ainda não tem data definida, mas será feito pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde. A Secretaria de Saúde aqui do Estado vai realizar a aquisição dos equipamentos. O Instituto Butantan liberou nesta semana mais 5 milhões de doses da vacina Coronavac para distribuição do Ministério da Saúde. Agora, o governo trabalha para acelerar a entrega de outras vacinas, como a da Pfizer, para imunizar até 2 milhões e 400 mil brasileiros por dia. Em audiência no Senado Federal, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou as medidas de enfrentamento à pandemia. E a gente confere mais informações
na reportagem. O ministro da Saúde quer usar toda a capacidade das 37 mil salas de vacina do país para imunizar até 2.400.000 brasileiros por dia. Para chegar neste patamar, segundo Marcelo Queiroga, é preciso acelerar nos próximos 3 meses a entrega das doses contratadas pelo governo, que totalizam 535 milhões de unidades até o fim do ano. O Ministério negocia, por exemplo, a antecipação de doses compradas da Pfizer no curto prazo. Se conseguirmos atingir essa velocidade de 2.400.000 brasileiros vacinados dia, nós daremos as respostas que a sociedade quer ouvir de nós, os agentes públicos. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde autorizou mais 2.481 leitos de UTI para pacientes graves de Covid, sendo 50 pediátricos. Um repasse de 113 milhões de reais em parcelas mensais para custear os leitos em 23 estados e no Distrito Federal. E para garantir os estoques de oxigênio medicinal, o Ministério já distribuiu 1.000 cilindros aos estados. Agora busca apoio de outros países para continuar o transporte desse insumo. Nós já providenciamos uma importação de caminhões usados. A nossa necessidade é de 50 caminhões. Nós já fizemos a importação de 13 caminhões do Canadá. Na audiência no Senado, o ministro da Saúde também destacou a importância de qualificar os profissionais que atuam na linha de frente para ajudar a reduzir o número de pacientes que morrem após a intubação. E para que não faltem recursos humanos, o Ministério decidiu prorrogar por 1 ano a permanência de 2.900 profissionais que atuam pelo programa Mais Médicos, cujos contratos seriam encerrados agora em abril. Os senadores cobraram medidas mais rígidas para conter a disseminação do vírus e o ministro voltou a alertar sobre a importância do uso de máscaras e outros cuidados, especialmente durante as celebrações da Semana Santa. Se todos os brasileiros usassem máscaras, nós teríamos um efeito quase igual ao da vacinação. Então, usar máscara é uma obrigação de todos os brasileiros. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau? Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares. Ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164.
A massa de ar frio que começou a ingressar a partir do oeste já está se fazendo presente em diversas regiões gaúchas. Além do frio, a chuva vai continuar com mais frequência no centro, no litoral e serra, embora sem volumes expressivos. Nesta quarta-feira, um ciclone extratropical vai se deslocar mais pela costa da região sul e chegar à altura de Santa Catarina. Por causa da infiltração marítima, pode chover a qualquer hora com moderada a forte intensidade entre o litoral norte gaúcho e o extremo sul catarinense. Nas demais áreas do leste do Rio Grande do Sul, inclusive em Pelotas, na região de Porto Alegre e entre a região de Florianópolis, o Vale do Itajaí e o litoral do Paraná, a quarta-feira será marcada por bastante sol, apenas com chuva rápida. Mesmo assim, há risco de ventania nesses locais. O tempo vai seguir firme, sem chuva na maior parte da região sul do país, inclusive na região de Curitiba. As temperaturas devem subir especialmente no extremo oeste da região, enquanto as capitais ficam sob influência de uma massa de ar frio. A temperatura mínima prevista em Porto Alegre é de 16, máxima de 25 graus, e em Curitiba o dia começa com apenas 12 graus e a máxima não passa dos 24. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves o sol e muitas nuvens ao longo da quarta-feira, além da instabilidade entre a tarde e a noite. Para a quarta, então, as temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 24 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Na sessão de ontem na Câmara de Vereadores, os vereadores Agostinho Petroli e Dentinho fizeram revelações preocupantes. Falaram que têm seus pedidos feitos ao Executivo no sentido de obter alguns esclarecimentos sem resposta. O vereador Dentinho, inclusive, chegou a dar uma estatística. Dos 22 pedidos que ele fez nesses 3 meses, apenas 10% deles foram respondidos. Isto preocupa por quê? Porque se o Executivo não vai responder a questionamentos para os vereadores que estão aí para fiscalizar os seus atos, imagina o que pretendem fazer em termos de transparência de informação para o resto da cidade. O não fornecimento de informações a pedidos de vereadores não é apenas um desrespeito ao próprio vereador, mas ao seu mistério de fiscalizar e da sua função de representar toda a cidadania. Por que as informações não são dadas? Isso já aconteceu no passado, recente, na outra administração, quando parece que um vereador, de tanto questionar, chegou a ser cassado. O que vai acontecer nessa administração atual? A mesma coisa? A negativa das informações? Por que será que isso acontece? E falando em falta de transparência, em falta de informações, vamos aproveitar o gancho aqui. Circula na imprensa local a informação a respeito do custo da ponte que será iniciada, já deveria ter sido iniciada aqui na entrada do Vale dos Vinhedos. 449 mil é o valor do contrato para a execução daquela ponte que tem 4, 5 metros talvez. O contrato, verdade seja dito, não foi assinado por essa administração, foi assinado ainda pelo prefeito Pazin na primeira semana de novembro, 10 dias antes das eleições. E o que chama atenção olhando, porque fui olhar no site Transparência, é o fato de que, inclusive, não houve concorrência, apenas em tese. 3 empresas se apresentaram, mas 2 foram desclassificadas por falta de documentação. E, portanto, só uma apresentou o orçamento de tal valor que foi homologado e, ao final, foi contratado.
Será que os dois vereadores ou um deles poderia fazer a gentileza de pedir informações a respeito do projeto? Sim, porque na imprensa diz que esta ponte será temática. Bom, talvez ela, na sua estrutura, sobre ela, na sua marquise, seja colocada um baco jorrando vinho, sejam colocadas folhas de pratas que balancem ao vento, e talvez aí o custo para chegar a este valor não seja só porque é uma pinguela, na verdade, porque ali não passa o rio Amazonas, ali passa um córregozinho e a ponte todos conhecem na sua pequena extensão. Fomos olhar se a informação do projeto estava junto à licitação no site Transparência e não está. Como seria bom que algum vereador solicitasse isso e já nos informasse, afinal, que design, que material, que pomposidade será dessa pinguela, que na verdade de ponte tem pouca coisa, para a gente saber se esse valor se justifica. Caso contrário, teremos que esperar a sua inauguração. E não vejo a hora dela ser inaugurada, porque uma pinguela dessas custa 449 mil, os adereços para enfeitá-la deverão ser muitos e certamente muito caros. Ficaremos ansiosos pelas informações que justifiquem tal valor. Pensem nisso e fiquem com Deus. Os 5 leitos de unidade de terapia intensiva, UTIs, conquistados através de tratativas da Prefeitura de Garibaldi com o governo do estado para o Hospital Beneficente São Pedro, no último dia 15 de março, foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Com a publicação nesta segunda-feira da portaria no Diário Oficial da União, o hospital está apto a atender exclusivamente pacientes vítimas da Covid-19. Estamos muito preocupados aqui com os pacientes que estão internados, pois são pacientes graves, tá? Estamos preocupados com a questão da falta de medicação, onde estamos encontrando uma imensa dificuldade na busca de encontrarmos medicação para o chamado kit intubação. Juntamente com todos os hospitais, temos a notícia de hospitais da região que têm a medicação somente até amanhã. Não é o nosso caso, mas nós temos também essa preocupação, tá? Mas recebemos a habilitação com um alívio, tá? Pois os leitos já estavam em funcionamento e não tinham a sua remuneração específica, tá? Temos notado uma diminuição na procura no pronto atendimento, mas os pacientes que estavam internados são pacientes graves, muito diferente da chamada primeira onda que aconteceu no ano passado. Por isso, nós precisamos nos cuidar, agora vem feriado, em toda essa situação, e manter todos os protocolos. Vamos torcer para que a propagação diminua, para que mais vacinas venham e consigamos vencer esse vírus que vem entristecendo e terminando com muitas famílias aí e conhecidos nossos aqui e de todo mundo. Com essa habilitação, o Hospital Beneficente São Pedro conta agora com 15 leitos de UTI pelo SUS, além de outros 3 destinados a tratamentos privados. A instituição atende hoje moradores de Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Coronel Pilar, Boa Vista do Sul, Farroupilha, Monte Belo do Sul, Santa Teresa, Nova Araçá, entre outros municípios. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta terça-feira, os números expressivos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios gaúchos. Somente em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 29 pacientes internados com Covid-19, 6 a menos em relação ao boletim da segunda-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 30 leitos eram ocupados por pacientes com outras doenças,
e um paciente apresentava suspeitas de coronavírus. O boletim atual mostra ainda o uso de 34 respiradores, 5 a menos que o levantamento apresentado na segunda-feira, sendo que a capacidade é de 45 leitos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 56 pacientes seguem internados, 8 a menos se comparados aos dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Um caso de violência doméstica foi registrado em Bento Gonçalves na tarde da segunda-feira e resultou na prisão de um homem de 40 anos. O caso aconteceu no bairro Licor Sul, onde o acusado estava ameaçando a própria mãe, sendo capturado por policiais da Brigada Militar e após foi encaminhado para a delegacia de polícia. De acordo com a Brigada Militar, o fato foi relatado ao Centro Integrado de Operações, que em seguida acionou uma equipe de policiais da ROCAM, as rondas ostensivas com apoio de motocicletas. Na residência, os policiais militares apreenderam uma espingarda calibre 40, 28 munições calibre 16 intactas, 3 cartuchos calibre 16 deflagrados, outros 2 cartuchos calibre 38 também deflagrados, além de insumos e materiais para a produção de munições. Mais uma derrota em casa e de quebra a lanterna do Gauchão 2021. Em duelo direto dos desesperados no Gauchão, o Novo Hamburgo levou a melhor na Montanha dos Vinhedos, aqui em Bento Gonçalves, na noite da segunda-feira. O time do Vale dos Sinos bateu o Esportivo por 2-1 e respirou na competição. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Matheus Lagoa abriu o placar para o Novo Hamburgo. No início da segunda etapa, Varley chegou a empatar para o Esportivo, mas Hélio Paraíba marcou o segundo e definiu o placar para os visitantes. Com o resultado, o Novo Hamburgo deixou a zona do rebaixamento, mandando Pelotas para a 11ª e penúltima posição. Já o Esportivo afundou ainda mais na lanterna, com apenas 4 pontos somados na competição. Agora, o Alviazul vai para um jogo de tudo ou nada contra a equipe do Pelotas. Na quinta-feira, dia 1º de abril, joga na Boca do Lobo, em Pelotas, a partir das 8 da noite. O Alviazul tem que vencer o confronto para ainda ter chances de sair da zona do rebaixamento. E a última informação que chegou para nós é que na tarde desta terça-feira, o técnico Rogério Zimmermann pediu demissão no Esportivo. Em 3 jogos à frente do Alviazul, ele teve 1 empate e 2 derrotas. E a gente fecha essa edição do Jornal TV Com falando mais uma vez de solidariedade, algo que poderia ser muito mais intenso em tempos de pandemia, mas que mesmo assim ainda mexe com o lado altaneiro das pessoas. Pois no final de semana, após lives, campanhas, pedágios, rifas e todas as demais formas de contribuição, a família do menino João Emanuel conseguiu obter os valores necessários para o tratamento dele, que sofre de síndrome degenerativa rara AMI tipo 1, que é a atrofia muscular espinhal. Olá pessoal, estamos aqui muito felizes para compartilhar com vocês que recebemos hoje uma notícia muito abençoada. O João já tem o valor para a medicação dele. Queremos agradecer a todos por essa linda campanha, por tudo que vocês fizeram pela nossa família. O nosso coração está transbordando de alegria e queremos desejar a todos muita saúde, muita paz e muita gratidão. Nós não vamos ter palavras para agradecer o suficiente. Muito obrigado da nossa família. Que Deus abençoe a todos com muito amor, muita saúde. Muito obrigado. No decorrer dessa semana, o pessoal da diretoria vai se reunir e conversar sobre os próximos assuntos do encerramento da campanha. Eu agradeço muito pela ajuda de vocês, cada um que compartilhou, ajudou, trabalhou na hospedagem, vendas, indiferente o que foi feito. Graças a vocês, hoje o João está com o valor para poder fazer medicamento. Muito obrigado a todos.
Apesar dele residir em Lindolfo Collor, muitas pessoas aqui da região e de diversas partes do estado se engajaram na campanha e agora, com o valor, será possível ao João Emanuel fazer o seu tratamento com o Zolgensma, do laboratório Novartis, cujo valor é de 12 milhões de reais, o remédio mais caro do mundo. Nós aqui continuaremos atentos aos próximos episódios dessa história e assim que a família do João divulgar mais informações, estaremos trazendo a todos vocês. O momento agora é de agradecer a todos que ajudaram e de continuar orando para que essa história siga tendo um final feliz. Boa sorte à família do João Emanuel. E assim, nós fechamos a edição do Jornal TV Com desta terça-feira. Lembrando que o programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você baixando o aplicativo Conecta TV Com pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. Ele é válido para Android e também iOS. Boa noite!